E neste vídeo vamos abordar as articulações dos ombros e dos punhos que também acabam sofrendo um pouco com a repetição dentro das práticas. Eu vou falar agora sobre os ombros. O que acontece com os ombros é que a gente já passa o dia inteiro levando o mundo aqui sobre os ombros, sobre as costas. Então, dentro da prática de yoga, a gente não precisa levar o mundo, os ombros, nada sobre essa articulação e essa musculatura. Então, quando o aluno ouve, quando o praticante de yoga ouve, eleva os braços e junta as palmas das mãos lá em cima, o que é mais comum de acontecer? Inspire e eleva os braços. Ele praticamente tampa os ouvidos com os braços e ali ele não pode nem mais ouvir o próximo comando. Isso o que está gerando? Os ombros estão muito elevados, os braços obviamente se elevaram, está havendo aqui uma tensão gigantesca nos trapézios, na cervical, que não precisa existir. Então, o que a gente vai querer é deprimir suavemente os ombros. E como a gente vai fazer isso? Agora tenta descer só os ombros sem descer os braços. No caso dela, fica fácil fazer esse movimento. Mas no caso de homens, principalmente, que tem muita massa muscular nos ombros, não conseguem fazer esse movimento. Então, uma das opções que a gente pode fazer aqui, mantendo os ombros, as escápulas deprimidas, é afastar as mãos. E os braços continuam elevados da mesma forma. Você continua fazendo a postura da mesma forma e os ombros e as escápulas, os trapézios, não recebem mais essa sobrecarga. Então, fazendo isso de lado, a gente também pode fazer um outro ajuste. Gira aqui de lado. Então, volta àquele primeiro movimento completamente tenso aqui no ombro. O que você pode dizer para o seu aluno é trazer as mãos um pouquinho para frente da linha da cabeça e ali naturalmente eu já relaxei os ombros, já criei um espaço aqui. E uma coisa que a gente já fez num vídeo anterior, que foi falar sobre o pescoço, evite fazer isso ao levantar os seus braços, porque novamente você cria uma tensão gigantesca na cervical, já vai ter aqui a tendência de empinar o bumbum, ou seja, vai criar uma hiperlordose, vai soltar o abdômen, o corpo vai ficar todo sobrecarregado. Então eu encaixo bem aqui, encaixo bem a cervical, elevo só os meus olhos e, se for o meu caso, fica muito mais fácil olhar para as mãos se elas estão um pouquinho à frente da linha do meu rosto do que se elas estivessem sobre a minha cabeça. Então, esse é um bom ajuste de ombros que a gente pode fazer nessa postura simples que se chama Urdhva Hastasana, que significa a elevação dos braços. Isso aqui vai acontecer igualzinho no cachorro olhando para baixo que a gente vê a seguir. Relaxa. Então, essa mesma tensão que ocorre nos ombros ao elevar os braços pode ocorrer aqui no cachorro olhando para baixo também. Então, monto a postura do cachorro olhando para baixo. Então, aqui a gente vê uma salada de várias coisas horríveis para o corpo. Primeiro, uma coisa que a gente já falou antes, que são os cotovelos hiperestendidos e trancados. Então, o primeiro ajuste que eu posso fazer aqui é pedir para o aluno dobrar um pouco os cotovelos. E olha só, parece mágica, mas quando ele já dobra os cotovelos, aquele espaço que não existia entre as orelhas e os ombros já passa a existir. Volta a esticar o cotovelo completamente. Ó, volta a dobrar o cotovelo. Aí eu abro espaço. E o que acontece? Eu tiro aquela tensão dos ombros e, de novo, evito de empurrar o meu peito na direção do chão, porque, de novo, eu sobrecarregaria os ombros, tá? Então, volto devagarinho no chão, em 4 apoios, relaxo lá embaixo. Os ombros são as articulações mais móveis do seu corpo. Elas fazem praticamente todo tipo de movimento. Então, se eu sobrecarrego essa articulação, que já é naturalmente mais frágil, exatamente pela mobilidade dela, eu posso
correr o risco de machucá-lo. E machucar o ombro também, como machucar qualquer parte do corpo, como a gente já falou, não vai ser nem um pouco interessante. Então, mais uma ideia aqui é não fragilizarmos os punhos. Muitos alunos, muitos praticantes reclamam de dores nos punhos. Ficam muito tempo no computador, muito tempo com o mouse na mão e ali já tendem a ter uma lesão no punho. Então, a ideia é que a gente sempre trabalhe com os nossos punhos num ângulo maior do que 90 graus. 90 graus pode ainda ser saudável para algumas pessoas, mas já começa a ficar muito intenso. Maior do que 90 graus, o impacto sobre a articulação já é menor. Então, o que a gente vai evitar é ultrapassar os 90 graus. E para fazer isso, é sempre interessante observar uma medida. Uma delas pode ser o ombro na linha do punho. Melhor do que ela, pode ser os ombros um pouquinho mais para trás da linha dos punhos. E assim, eu posso fazer o movimento de descida sem que o punho ultrapasse a linha de 90 graus, seja aqui com os joelhos apoiados ou até mesmo na postura completa, na prancha completa. Eu vou evitar na prancha que isso aqui aconteça, ó. Isso aqui é muito comum de ver. Ali eu diminuí o ângulo do meu punho. Está menor do que 90 graus e eles vão sofrer. Se eu trago o corpo um pouquinho mais para trás, os pés um pouquinho mais para trás, eu aumento o ângulo e eles ficam mais saudáveis. E ali posso descer da mesma forma, sem machucar os meus punhos, e depois posso subir da mesma forma, sem machucar os meus punhos. A ideia principal que a gente teve com esses vídeos não é jamais de substituir um professor de yoga qualificado para te ajudar. A ideia é criar ferramentas que tornem a prática mais possível para o maior número de pessoas, visando, em primeiro lugar, a segurança do teu corpo, a tua saúde e a longevidade da tua prática. Lembrando que não existe asana certo ou a forma certa de fazer uma postura. O que existe é a forma adequada para o seu corpo. Hoje o teu corpo se apresenta de uma forma, amanhã ele vai se apresentar de outra forma. Uma pessoa ao seu lado vai precisar fazer a postura de uma outra forma diferente de você, e assim todos podem fazer uma mesma prática, adequando esses movimentos às suas capacidades. Lembre-se de manter o foco livre de exigências, livre de obrigações e livre de expectativas em relação a qualquer tipo de resultado, mas saiba acomodar a cada dia a prática como ela acontece para você. Tem dias que será mais fácil, tem dias que será mais difícil, fisicamente, emocionalmente. Então, aproveite esses vídeos, esse é o nosso desejo, o desejo da equipe aqui do Yoga Bhumi, e que esses vídeos possam ajudar vocês a seguir numa prática saudável e longa. Namastê!